esporte possui grande potencial de socializar indivíduos de diferentes classes, religiões e gêneros, entre outras tantas diferenças presentes na nossa sociedade. Seja através de uma partida de futebol na rua, de um jogo de basquete na quadra, de um jogo de vôlei na escola, as pessoas se relacionam. A importância da prática esportiva na nossa sociedade vai além dos benefícios da saúde física do homem. O esporte nas cidades deve ser tema de grande relevância, uma vez que tem impactos em outros quesitos, como na saúde e na educação. Por isso, os poderes locais têm a oportunidade de realizar bons investimentos nessa área, como a implantação de leis e programas voltados ao ensino e à atividade esportiva. Eles auxiliam na formação de conceitos como a cidadania e as suas práticas ajudam na construção dos valores do indivíduo e na sua relação com a sociedade. Entrevistamos pessoas com influência em diferentes modalidades esportivas, com o objetivo de saber sobre o incentivo do esporte na Poranga. Olá, meus alunos, como vocês já me conhecem, sou professor de matemática, mas também vim aqui hoje apresentar meu outro lado, que eu sou um amante também do futebol, do esporte na nossa cidade. Olá, meu nome é Carlson, sou formado em música, mas minha segunda paixão é o xadrez. Eu comecei a jogar xadrez em 2015 e de lá até aqui não tenho parado mais. Sempre que possível jogo torneios, ensino outras pessoas a jogar xadrez e tento fomentar esse esporte tão amado por mim, Tento fomentar ele aqui na minha cidade, na Poranga. Olá, eu me chamo Solange Almeida, e recebi aqui o convite da turma aqui do segundo ano em relação ao esporte, sobretudo sobre o vôlei, Fui uma jogadora de vôlei assídua na minha adolescência. Eu passei a adolescência todinha, jogando na prática desse esporte do vôlei. Era a minha paixão, na verdade era a paixão na época da nossa adolescência. Fala galera, eu sou Jorge Sena, sou aqui de Poranga, sou lutador de jiu-jitsu, treino jiu-jitsu há mais de 10 anos, tenho 11 anos, 12 anos, sou faixa marrom. Agora, em julho, vou estar fazendo exame para pegar a faixa preta. Sou um competidor também. Vou falar um pouco sobre a importância do esporte, na minha opinião, na vida das pessoas. O esporte, além de ser saúde, eu também vejo ele como uma forma de educar as pessoas. Porque envolve diversas questões socioemocionais, trabalho em equipe, controle de frustrações, enfim, o esporte, além do divertimento e entretenimento, eu vejo ele como saúde e educação também. Eu acho que o esporte é fundamental e ele assume vários papéis, Desde desestressar, a melhorar a saúde, qualidade de vida, até também melhorar a questão mental, psicológico e diversos fatores da vida das pessoas. O esporte, ele é muito importante na vida de todo ser humano, Sobretudo na parte física e mental, das pessoas. A prática regular de esporte, ela impacta diretamente, por exemplo, na parte física das pessoas. Ela impacta sobre o controle de peso, Ela impacta sobre fortalecimento de músculo, fortalecimento de ossos, sobre a resistência cardiovascular, sobre a capacidade pulmonar, Então, assim, melhora a flexibilidade, melhora o sono, melhora a coordenação motora. Então, na parte física, a gente tem um benefício enorme. E na parte mental, a prática regular de esportes, ela libera um hormônio, que, por exemplo, a endorfina, ela é conhecida como hormônio do prazer, como hormônio do bem-estar. Então, as pessoas se sentindo bem, elas melhoram sobretudo, na parte que diz respeito ao estresse, ela melhora na ansiedade, ela consegue diminuir até mesmo a depressão. Então, o esporte, ele melhora sobretudo no físico e no mental, das pessoas. Além disso, além da parte física e mental, o esporte, ele também é uma ferramenta de inclusão social. As pessoas que praticam esporte, ela melhora o trabalho em equipe, ela melhora a autossuperação, melhora o respeito às regras, ao autocuidado e até mesmo a autoestima. O esporte, na verdade, quando a gente começa a praticar ele, o jiu-jitsu, a gente
muda totalmente o seu jeito de ser, né? Que ele se torna filosofia. Então ele é um esporte que é uma arte marcial, né? Que trabalha a filosofia, trabalha o corpo, a mente e com vários conceitos, vários valores. Particularmente, sem falar em si do time, né, dos times que eu faço parte, particularmente a dificuldade que eu enfrentei foi falta de infraestrutura, né, na nossa cidade, porque não tem. Por exemplo, se a gente for citar a nossa situação atual, para vocês jovens que passam o dia na escola, qual o horário que vocês têm para jogar? Seria à noite, né? E à noite, qual a areninha que tem iluminação na nossa cidade? Qual o ginásio que tem refletor, né? Nenhum. Então, a principal dificuldade, com certeza, é a falta de infraestrutura. Bom, no xadrez, a maior dificuldade é, primeiro, ter com quem jogar. Até hoje eu ainda enfrento essa dificuldade. Aqui na Poranga são poucas pessoas que praticam, né? Que jogam xadrez. Então, eu sempre tive muita dificuldade. Muitas vezes eu buscava pessoas para jogar em outras cidades. No Ararendá, às vezes eu encontrei um jogador lá e um período todinho na minha, digamos assim, dessa minha prática, eu tenho procurado jogadores, é muito difícil encontrar. Na adolescência, eu acredito que a gente praticava mais esporte, porque, por exemplo, a gente não tinha internet, né? Nós não tínhamos internet. E eu costumo até dizer que a minha geração, na idade que vocês estão, os 13, 14, 15, 16 anos, eu costumo dizer que a nossa geração era a geração saúde. Você pode ver que as pessoas da minha idade, por exemplo, eu tenho 47 anos, raramente você vai encontrar uma pessoa que fuma, né? Porque a nossa geração, a gente não bebia, não fumava. E o que a gente ia fazer? Ia praticar esportes, né? A nossa geração era praticar esportes. O que a gente tinha de dificuldade nessa época era um incentivo, né? Infelizmente, no âmbito nacional, municipal e estadual, até municipal, a gente nunca teve assim um incentivo. Nós tínhamos na época uma quadra, que infelizmente essa quadra hoje, ela é uma garagem de transporte escolar, né? Era a nossa quadra, era a única quadra que nós tínhamos e que a gente praticava esporte por a nossa vontade, por prazer mesmo, era pelo puro prazer. E quando a gente fala em esporte, muitas pessoas só vai para o futebol, né? Mas que existe várias modalidades, é o vôlei, é o basquete, o futebol e, sobretudo, a natação, o judô, a capoeira, são vários tipos de esporte. E na época da minha adolescência, a gente procurava um esporte por prazer, né? Então, assim, tinha as dificuldades? Tinha, mas a gente praticava porque a gente gostava, a gente comprava as bolas, a gente tinha muita dificuldade, mas a gente enfrentava. O jiu-jitsu, como a gente trabalha muitos valores, ele ensina muita resiliência. Eu acredito que, como eu era o mais franzininho, né, da turma, quando eu comecei eu apanhei muito, por assim dizer. E assim a gente vai desenvolve muita técnica, desenvolve o corpo e aprende muito a ser humilde. Porque, por mais que você seja bom, mais marrento, sempre vai ter alguém melhor que você. E o jiu-jitsu tem dentro do esporte, tem um momento muito importante que é o momento da desistência. Ele faz você desistir. Se o cara, vamos supor, na técnica, ele está fazendo a atuação para quebrar seu braço, se você não desistir, o cara vai quebrar seu braço. Então você tem que baixar seu ego, ser humilde e bater, desistir. Isso é um valor também que ele ensina muito. Tem a parte da regra que, quando a gente começa a praticar, se torna sim um desafio, né? Desafio a gente moldar todo o corpo e a mente da gente. Sobre incentivo no esporte, eu acho que falta muito. A gente anda longe do ideal e, independente de quem está na frente, nunca teve. Essa é a minha visão, né? Desde quando eu comecei a praticar esporte aqui mesmo, em nível adulto, né, digamos assim, desde 2012, por aí, nunca teve, de fato, um incentivo para o esporte de uma forma contínua, né? É sempre de forma esporádica. Diversas vezes, talvez vocês não saibam, né? Mas diversas vezes, para ter municipal, eu e outros colegas, outros jovens, fazia diversas manifestações nas redes sociais para a gente conseguir que tivesse pelo menos um municipal durante um ano, né? Então nunca teve incentivo, infelizmente. A gente faz esporte mesmo por conta própria, dá nossos pulos, da forma que der, contando com o apoio aí de comerciantes, enfim, para que a coisa possa acontecer. Então, o xadrez, ele por ser um esporte
para muitos, né, que vê o xadrez sem entender toda a essência do jogo, o dinamismo do jogo, quem vê assim de fora pensa que é um jogo chato, demorado, e até por isso também é um esporte que não tem incentivo, pouquíssimo incentivo aqui. Eu mesmo conheci o jogo só através de vídeos à distância e jogava sempre online. Depois de alguns anos que eu já sabia jogar, que eu comecei a jogar com algumas pessoas próximas, mas com muita dificuldade. Infelizmente, não só na Poranga, né? Eu poderia dizer que, infelizmente, o incentivo ao esporte é praticamente zero no âmbito nacional, no âmbito estadual e municipal. O que é que eu consigo ver aqui dos nossos jovens, né? Tem alguns projetos esportivos do governo federal e até do governo estadual, mas está só dentro das escolas. E aqueles jovens que estão exclusos, né, que não estão dentro das escolas, infelizmente, não tem um incentivo. Eu vejo aí, por exemplo, grupos de pessoas que jogam futebol, elas se juntam para fazer vaquinha e comprar bola. Então isso aí é falta de incentivo. Não tem equipamento, não tem local. Eu vejo as pessoas brigando por horário, né, na única quadra que tem. Então, infelizmente, eu não vejo um incentivo aqui na nossa cidade. E isso é uma pena, porque a gente sabe que o esporte, né, como um veículo de inclusão social, tiram os jovens, né, que estão muitas vezes em dependência química, no alcoolismo, muitas vezes em crise de ansiedade. Isso seria... Eu já vi uma frase aqui no nosso município que diz que não incentiva o esporte porque não tem muito retorno. Mas é porque eles não pensam, porque se o adolescente está incluído no esporte e melhora a sua saúde física e mental, é claro que vai impactar, né? Vai impactar em menos de necessidade de remédios, de médicos e de consultas hospitalares. Não, muito pouco, muito pouco. Parte meio do futebol se torna meio que obrigação, quando eles fazem alguma coisa, né? Aí esse incentivo acaba sendo da própria população. Mas em termos de gestão eu acho que é muito pouco, por conta que o esporte é muito amplo, né? A gente está falando de jiu-jitsu. Jiu-jitsu aqui é contado as pessoas que praticam, mas por quê? Falta até de conhecimento, às vezes, das pessoas dentro do esporte. E entre outros, tem o Muay Thai, tem o, vamos supor, vôlei, né? Vôlei também, tem basquete. E a gente vê muito pouco a questão do incentivo ao esporte em geral. Apesar de tudo, ainda existem bons atletas em nossa cidade. Tem ali a cobrança. Já autorizado, vai pra bola. Vamos ver quem vai pra cobrança, é o Everton!